você não vai encontrar nenhum texto de Gênesis a Apocalipse, uma só profecia que diga que o Messias se auto-ressuscitaria. Não tem, viu, Gabi? Acho bom você trazer o texto para não ficar só no falatório. Segundo ponto, todas as vezes que se fala de ressurreição de Jesus, com a palavra traduzida ressurreição, não é Jesus praticando o verbo ressuscitar. Por exemplo, Atos 2:24. Lucas escreveu, né? Deus o ressuscitou. Paulo, concordando com isso, em Gálatas 1:1, ele diz: Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo continua no capítulo 10, versículo 9. Deus o ressuscitou. Então, o próprio Jesus falou que ele seria ressuscitado pelo Pai dele. Então, eu tenho aquelas pessoas que aprenderam de Jesus Cristo falando que ele sofreria a ação do verbo ressuscitar. Não existe nenhum versículo em nenhuma Bíblia do planeta o verbo traduzido ressuscitar sendo praticado por Jesus Cristo para si mesmo. E não faz sentido no óculos trinitário. Por que não faz sentido? Porque foi dito aqui, pelo Fernando, que existe a natureza divina e a natureza humana. Então, a natureza divina pratica o verbo, isso na visão trinitária, na visão míope trinitária. A natureza divina, que não é a natureza humana, a natureza divina pratica o verbo ressuscitar em favor de outra natureza, que é a natureza humana. Então, a natureza humana de Jesus, ela sofre a ação de ser ressuscitada pela natureza divina. Isso no óculos trinitário, que é uma completa paganismo claro aqui. Mas o ponto é esse. Ainda que, se levasse em consideração a interpretação de vocês, estaria errado o entendimento. A conclusão está errada. Vou repetir. Dentro da visão trinitária, a natureza humana não pratica a ação de ressuscitar a natureza humana. Mas Paulo já deixou claro, só um minuto. Paulo já deixou claro. Aqui é trinitário, o Augusto. Tanto na minha visão, Adriano, tanto na minha visão, tanto na visão trinitária, então, a união hipostática é a mesma. Paulo traz atenção quem ressuscitou Jesus Cristo. E detalhe, olha, para me encerrar aqui e passar para vocês, o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 5, Hebreus capítulo 5, se não me engano, é o versículo 7. Diz assim, ó: Cristo, nos dias da sua carne, ofereceu súplicas e também petições, pronome demonstrativo, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. Eu pergunto agora, levando em consideração, inclusive para você, Jeremias, que é o próximo da fala, o pronome demonstrativo aquele nesse texto de Hebreus capítulo 5, versículo 7, é aquele que tem o poder ou a capacidade de salvar Jesus da morte, ou seja, ressuscitá-lo. Esse pronome demonstrativo é um ser pessoal que tinha esse poder de ressuscitar Jesus. Aí eu pergunto, esse pronome aqui se aplica a Jesus Cristo? E explique também como é que a natureza carnal de Jesus pratica a ação do verbo levantar se ela está morta. Isso dentro da visão trinitária. Deixa eu responder. 30 segundos aqui antes do Jeremias falar. Então, Adriano, você concorda que em Mateus 28:6 o agente da ressurreição de Cristo é ele mesmo, é isso? Não, porque não tem o si no texto como tem para jovens. Você tá vendo aí, Bento? Deixa o Fernando Gari falar, que a pergunta foi pro Fernando, gente. Então, esse aquele que tem poder de ressuscitar é Deus. É Deus. Então, Deus Jesus quem? é Deus. Deus quem? Deus. Deus quem? Deus. Por que Deus Trindade? quem? É a Trindade? Não é Deus. Ou Os seja, textos... é a Trindade? É a Trindade, Só um Fernando? minutinho. Os textos que tratam da palavra Deus sozinho pode se referir à Trindade. Como ali está se referindo a Jesus e alguém que é responsável por ressuscitá-lo, é Deus, não tá preocupado em falar quem. Por quê? Porque a Bíblia mostra, né,
que, claro que não foi a natureza humana de Jesus que ressuscitou ela mesma, óbvio, isso você está certo. Mas o que Jesus está falando ali? Ele não está falando que ele, como homem, ia ressuscitar ele como homem. Porque se ele tem duas naturezas, e ele está falando, eu o levantarei, é a parte divina, a natureza divina dele, enquanto Deus, que participa, mas não sozinho, que participa da ressurreição dele. Entendeu? Então, quando Jesus aqui na Terra, ele não falava assim, ó, eu sou Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou, ele não podia falar do jeito que você queria que ele falasse. Olha, eu sou Deus Todo-Poderoso e tal. Então, ele oferecia súplicas a Deus, né? O Pai, né? Pode ser. Não, era o Pai, não é pode ser. Bem, era pode o Pai. ser. E o Pai ressuscita Jesus através da ação do Espírito Santo. Não, por meio do Espírito Santo dele. De quem? Romanos 8:11. É o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo. Ali é possessivo. O Espírito daquele. O Espírito Santo do Pai. Exatamente. É claro, é óbvio. O Espírito Santo é do Pai, né? Então, Não, mas tem espíritos. Quantos espíritos existem? como é que é? Quantos espíritos existem relativos a Deus? Não. Bilhões. Vamos. Não, quantos. Não, peraí, só um minutinho, peraí. Quantos espíritos referentes a Deus existem? Se você pensar espírito como sinônimo de Deus, um só. Um só. Efésios explica isso daí. Só existe um Deus e um só espírito. Exatamente. Então tá. Depois você é unicista, né? Agora Jeremias. Não sou unicista, não. Tá. Mas pode seguir, nem sou trinitário. O Bento é uma anomalia ambulante, né? O cara é unicista, reverbera o sabelianismo de dia e de noite e diz eu não sou Só um minutinho. Não, Deixa eu responder aqui ao Jeremias. Não, é minha vez. Não, peraí que Esperei. Não, peraí. Vai virar bagunça. Eu tava falando com o Galo, Eu vou sair. Não sai. Não, é porque você quer omitir a sua opinião sobre as pessoas e não quer ouvir a resposta. Isso é ignorância. Você não pode fazer isso. Você está dizendo que eu sou uma anomalia. Agora, na sua ignorância, você acha que a pessoa deve assumir apenas duas visões. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Então vou sair, que é a vez do Bento falar, né? A Bíblia não ensina isso. Não tem A trindade do professor Jeremias é um triteísmo, cara. A desordem começou por você. Eu tava falando com o Galo e você intrometeu no meio. Então você vem. É hipocrisia, cara. Olha aqui, gente. Olha aqui. A trindade do professor Jeremias é triteísta. Ele acredita em três mentes, mano. Em três mentes, numa só substância. Como é que pode, numa só substância, ter três mentes, cara? Não existe. Ô, Galo, isso, cara. Você desculpa ter interrompido sobre isso daí. Qual é a visão sobre essa questão? Eu falo porque eu não de falo Deus. Pode agora não, viu? Augusto, não entendi essa agora. Como assim? São três pessoas em uma só divindade? Você não acredita nisso? Não, a trindade é uma só substância que subsiste em três pessoas, mas a questão é, Isso. se é uma só substância, uma só usia, um só ser, não pode haver três mentes. Não, aí é onde você se engana, porque cada um tem sua pessoalidade. Cada um tem sua pessoalidade. O próprio Jesus fala aí, disse... como é que pode em uma usia, um ser, ter três mentes? Fala aí, explica aí. Eu vou te Deus é explicar agora. todo-poderoso. João 14,16. Eu rogarei ao Pai pessoalidade, e ele vos dará o outro consolador. Cada um tem sua pessoalidade, irmão. Meu Deus do céu. Engraçado que um computador pode ter dois HDs. Esses dois HDs podem, funcionar, separar um computador. Quanto mais Deus, né? Vou falar um pouquinho aqui agora, minha vez, né? Que eu tô esperando faz tempo. Eu não queria nem tomar a frente de ninguém, né? Porque só pra gente manter a ordem, né? Porque o pessoal falou e tal, eu cheguei, fiquei calado, depois chegou o pastor Fernando, que eu quero muito ouvir também, gosto muito das palavras dele. Ele é trinitário, tá? Eu sou unicista, mas eu gosto de ouvir também. Acho que ele é muito inteligente. É o seguinte, pessoal, a realidade é essa. O Adriano tá certo na colocação dele, de fato.
Não tem nenhum texto. Eu sou unicista, posso dizer isso. E eu não vi nenhum texto, pelo menos eu não vi nenhum texto afirmando que o próprio Cristo se ressuscita. Né? Agora, dizendo assim, ó, que ele se ressuscitou. Não é que ele se ressuscita, ressuscita tem. Ele mesmo afirma que vai se ressuscitar. 2 textos, João 10:17 e João 2:19. Ok. Agora, após a ressurreição, não tem nenhum texto em que ele auto se ressuscitou. O que é que eu concluo com isso, né? Pessoal, como vocês acreditam que ele é o Pai que se ressuscitou, o próprio Deus, os textos referente à ressurreição dele está dizendo, ou então vocês vão ficar nesse embate dizendo que foi o Espírito Santo, que foi Deus Pai, e que ele não fez o que ele deveria cumprir. É simples, não tem como. Ou vocês acreditam nisso, ou vocês vão ficar caindo nessa dificuldade aí de saber quem ressuscitou quem. Porque não tem. Só tem ele dizendo que fará isso. Não tem ele dizendo que a ninguém, nem ninguém afirmando que ele fez. Pelo menos foi o que eu entendi. Até no texto de... Rapaz, eu vou abrir a câmera para mostrar uma coisa para vocês. Eu ia até brincar, só para desopilar um pouco. O pessoal briga às vezes pra caramba, né? Vamos ver aqui uma coisa. Vou mostrar para vocês uma coisa que eu vi. Minha câmera não tá abrindo, peraí. Dá uma olhada nesse aqui, vou mostrar para vocês agora. Peraí. Aqui para vocês. Eu vou mostrar. Mateus 28, né? Dá uma olhada aqui. Rapaz, o Adriano tava falando, o mesmo cão falou com ele disse, então Jesus mentiu? Só para brincar mesmo, pessoal. Só para interagir com vocês aqui. Eu vi isso aqui no final, ó. Lugar onde ele estava mentindo. Rapaz, quando eu vi isso aqui foi na hora que o mesmo cão disse assim, ó. Rapaz, o Adriano tá dizendo que Jesus mentiu. Aí eu vi isso aqui e deu vontade de rir, cara. Vou rir aqui da comédia. Mas resumindo, esse texto aqui é o mais próximo, tá? Referente à palavra, mas o Adriano já refutou a ideia de que essa palavra pode levar em consideração a própria pessoa que se auto-ressuscita, que ele citou o texto da menina que levantou, pode ser ressuscitada, e faz sentido o que ele está falando, tá bom? E é isso que eu posso dizer para vocês. De tudo que a gente leu até aqui, pelo que eu entendo, ou vocês vão ter que afirmar que Jesus é o próprio que fez a ressurreição, ou então vocês vão dizer o seguinte, olha, ele recebeu o mandamento do Pai, mas só cumpriu um lado, de dar a sua vida, porque não foi o Pai que chegou e deu a vida dele. Não tem nenhum texto dizendo que o Pai deu a vida dele, e nem nenhum texto dizendo que o Espírito Santo deu a vida dele. Mas o texto afirma que ele disse que ele daria a sua própria vida. E o mesmo texto que afirma que ele daria a sua própria vida também afirma que ele se auto-ressuscitaria. Ele disse, ó, eu mesmo tenho uma coisa com a outra. O que tem a ver uma coisa com a outra? Uma coisa não anula a outra? Tem nada a ver uma coisa. Isso anula? Você tem que provar que anula. Tchau, gente. Não tem nada a ver com esse sentido. Peraí. Eu fui citado, eu quero responder, cara. Ó. Aí é o seguinte, né? O que eu fiz desse mesmo, cão, foi só uma paródia aqui de brincadeira. Claro, Mas você tá brincando, você tá levando a sério. Eu queria entender. Não tô não. Uma coisa anula a outra. Você tem que explicar que anula. Não, peraí. Você, direitista, por favor. Você, PH, você tá brincando ou tá levando a sério? Não, porque assim, ó, não dá para entender a visão do CH. O CH tá dizendo, ora ele tá dizendo que Jesus se ressuscitou, ora ele tá dizendo que Jesus não ressuscitou, porque ele tá dizendo que concorda com o Adriano. Não, presta atenção. Aí eu não tô entendendo. Deixa eu resolver isso. Tu mandou o convite, Eduardo? Deixa eu resolver isso. Eduardo, pra quê? Pra quê? Pra eu não falar, Eduardo? Não, vou chutar ele. Não. Ó, eu vou te bloquear aqui, legal? Vou sair da sua live, não quero mais papo. Sua live é uma bagunça, você deixa os caras aqui fazer uma bagunça. Quando é minha vez de falar, sem colocar showtime, cara. Coloca a ordem aí, meu irmão. Me dá 40 segundos. Me dá 40 segundos. Me dá 40 segundos aí que eu tô terminando. Ó, 40 segundos. É isso mesmo, Eduardo. Deixa eu só concluir, pessoal. Vai dar certo. Sei que vocês É isso mesmo, Eduardo. É isso mesmo, bicho. Deixa o Jeremias falar. Transmite o meu tempo pra ele aí.
Dá pra fazer, Eduardo? Ele consegue fazer? Tá, vou tirar aqui assim, vou Porque colocar. o negócio é só educação, cara. É um bando de cabra velho, assim, barbudo, com bigode, e os caras não, pelo amor de Deus, cara. É só ter educação, espera o outro falar, deixa o cara concluir, aí o outro passa. Deixa eu concluir aqui. O cara tá falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Deixa eu Quando concluir. foi a minha vez, educadamente, o mesmo Cam falou, quero 30 segundos, beleza. Aí todo mundo foi falando, aí quebrou o raciocínio, né, mano? Deixa eu só concluir. Então é o seguinte, primeiro eu vou falar aqui nesse menino aqui, Ô, professor, que esse cara aqui é impressionante. Quando o cara vai pra heresia, ele se torna intolerante e mentiroso. É o Gustavo, né? O Gustavo fez uma pergunta capciosa pra mim outro dia na live e disse o seguinte, quantas mentes nós temos? O concílio diz que é uma, você disse que é quantas? Eu falei, olha, de personalidade nós temos uma mente individual da outra. Agora, pelo concílio, se eu acredito como como chama lá o... Ai, meu Deus, o camarada lá, né? Esqueci lá. Atanásio. Como eu acredito que ele fala em Deus em uma unidade, então essa mente pode ser uma só mente em unidade. Citei até cansar a língua, Esdras capítulo 3, que levantou-se todo o povo da cidade como se fosse um só homem. Citei Atos 4:31, e era um coração e alma da multidão que queriam falar. Então eu acho que ele vai nessa direção. O que esse moleque está fazendo aí? Está dizendo para todo mundo que eu tenho uma trindade triteísta. Então é impressionante como o camarada começa a mentir, né? Beleza. Então tá aí. Com relação ao que os meninos estavam falando de quem ressuscita aqui, né? Eu já falei isso aí também para o Adriano. Daqui a pouco vai passar o trem aqui e vai atrapalhar essa minha fala. Vai passando. Já só um segundinho aí, deixa ele passar aqui, senão... Ô Duda, baixa um pouquinho o som aí, por favor. Por favor. Obrigado. Calma aí. Eu concordo. Vamos lá. Quem que ressuscita quem, né? Aí o Galen falou assim, não, foi o Espírito, Deus, o Pai ressuscitou Jesus através do Espírito. Está aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, que diz: Tu oristentos, ruiu teu endinamis catapneuma hagiosines, declarado Filho de Deus pelo poder do Espírito de Santificação, hagiosines. Ex, que aqui tem o que, né? Ex, Anastasius necron, Iesu Cristo tu Kyrio Rimum, que quer dizer o quê? Quer dizer que Deus, com o poder do Espírito Santo, o Galo está certo, não é? Espírito de santidade é pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, ele foi levantado pelo poder do Espírito Santo, ele está dizendo aqui. Aí nós temos vozes ativas, que o nosso amigo aí, o Adriano, insiste em não querer aprender, quando fala que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. De tanto eu falar, se eu fizer a pergunta é capaz de ele também não acertar, é impressionante. Então quem que é o agente aí? O agente é o Pai. Quem que é o paciente? O paciente é quem está sendo ressuscitado. O Pai ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Um outro texto fala que o Espírito Santo ressuscitou, melhor, vivificou Jesus dentre os mortos. Jesus é paciente, o Espírito Santo é agente, que pratica ação. E quando Jesus fala, o menino aí disse, não, mas não tem nenhum versículo dizendo que ele ressuscitou. Tem sim. Derribai esse templo. Quem é que derribai? Vós derribai. Segunda pessoa do plural, seus ouvintes. Derribai este templo. E em 3 dias eu tornarei a levantar. Jesus é o agente e paciente aqui. Quando você tem também aquela outra passagem lá de João 10, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Meu Deus do céu. A minha menina tem 7 anos. Se eu perguntar aqui, filha, nessa sentença, dou minha vida para tornar a tomá-la. Quem é que vai tomar a vida? Ela vai dizer, esse cara aí. Minha filha vai dizer isso. Mas o Adriano é incapaz de juntar Lé com Cré. Impressionante. Então nós temos vozes do... Professor Jeremias, Mateus 28:6. Aplica para mim, gente, aí, por gentileza. Eu não estou lembrado. Leia aí para mim, por favor. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como tinha dito. O agente da ressurreição é Cristo ou não é?
Ressuscitou. Quem é que ressuscitou? Ele ressuscitou. Aí uma análise sintática, você pergunta para o verbo, para você tirar a dúvida. Ele não está mais aqui. Esse é o pronome. Vírgula. Já ressuscitou. No segundo caso, o pronome é omitido. É o que a gente vai chamar de pronome, ou como fala, de sujeito oculto elíptico desinencial. Desinencial por quê? Por causa do verbo, que está não na forma nominal, que é terminado em AR, ER, já está conjugado. Está conjugado em que pessoa? Na terceira pessoa. Veja, não está mais aqui, já ressuscitou. Pergunta para o verbo, quem é que ressuscitou? Ele ressuscitou. Mas como está dizendo, já ressuscitou, aí nesse caso o pronome é oculto, elíptico desinencial. Na terceira pessoa do singular. No final diz como tinha dito. Esse verbo está na voz ativa, ou voz passiva, ou voz média. Vê aí no Bible. Já ressuscitou. Já ressuscitou. Não. Quando fala assim, ressuscitou. Vê em grego se esse texto está na voz ativa, passiva ou média. Onde é que está esse texto aí, gente? João, É Mateus 28, 6, que diz assim, ó, deixa eu ler o versículo todo. O anjo diz assim às mulheres que foram visitar. Vou olhar aqui. Ele não está aqui. Veio, Eduardo. Por favor. Tá na ativa. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como tinha dito. Quem foi que disse? Jesus. Viu, Fernando? Tá na voz ativa, não está na voz reflexiva. Não é voz reflexiva. É voz ativa, ou seja, mas ressuscitou. Então, quem fez a ação de ressuscitar? Sim, aí é para o próprio Jesus, ele é o agente da ressurreição. Não, porque não está na reflexiva. Não está ele na é o agente da ressurreição. Não está está na voz reflexiva. Não precisa, ele é o agente da ressurreição. Então vocês estão realmente fazendo porque ele tinha dito, Adriano, o anjo está remetendo a João 2,19, como tinha dito. Não, ele isso disse foi que refutado com Lucas 24, que eu já mostrei para você. Não inventa. você deve estar de brincadeira, cara. Adriano não sabe nem o que é uma voz reflexiva. Eu perguntei para ele sobre voz ativa, lá em Colossenses 1,16, sobre o criar, né? Ele criou todas as coisas. Eu falei, que voz é essa? Ele xingou, fez o que disse. Não disse, tá? Então, a voz para ser reflexiva, lá está na voz ativa. A voz para ser reflexiva, ela parte do pronome oblíquo ser, né? E não tem no texto. O menino se cortou. O menino se cortou com a tesoura. Ele pratica e recebe a ação. Quando o verbo se faz carne, aí é mais um tiro no teu pé. O Pai fez Jesus carne, como fala Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, hoje te gerei. O Espírito Santo fez Jesus carne, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Jesus é paciente nessas duas passagens, mas em João 1,14 ele é agente paciente. Voz reflexiva, nós temos ali o pronome. Você acabou de explicar, Jeremias. E o verbo se fez carne, voz reflexiva. Toma aí, receba. Agora eu vou ficar calado aqui e ouvir vocês. Não, eu quero só te fazer uma pergunta. Ali no texto que se traz em João 2,19, em Mateus 28 ali, que o Memo Cansês trouxe, ali tem o pronome reflexivo se no texto? Não tem. Então não é voz reflexiva, Jesus não praticou a ação. Obrigado. Não, Adriano. Não, que ele praticou, sabe por que ele praticou? Porque ele disse, como tinha dito. Cara, isso aí é ideia, cara. Só uma coisa aqui, ó. Vamos supor que Jesus seja criatura conforme eles alegam. Vamos supor, né? Do genitivo partitivo, lá que é uma mentira que eu já refutei esses caras aí. Ali em Colossenses, só para ter uma ideia, Jesus é o agente da ativa ou não é? Jeremias, o assunto não é esse. Volta para você. Não, dá sim, dá pra gente trabalhar. Jesus é o agente da ativa. Então também aqui ele é agente da ativa. Não tem essa não, meu filho. Pode passar a minha oportunidade. Deixa eu explicar uma coisa aqui, Adriano, é o seguinte, ó. Para mim vocês estão fazendo, os dois lados estão fazendo confusão. Voz passiva, Jeremias. Deixa eu explicar uma coisa. Isso que o Adriano está chamando de voz reflexiva, o grego chama de voz média. É quando o sujeito faz ação e a ação volta sobre ele. Certo? E os verbos que estão na voz média, eles não precisam da partícula se.
Então isso que o Adriano está falando não procede, porque o grego não precisa da partícula ser em verbos que estão na voz média. Então, ou voz ativa, não tem isso. O grego não fala assim, entendeu? O grego tem o pronome reflexivo, mas não é em todos os verbos, entendeu? Então, eu queria que alguém lesse para mim o texto em grego, que eu estou na cama, estou com febre. O texto em grego, eu quero... você que abriu aí a Bíblia em Mateus 28, 6, vê se esse verbo está na voz ativa, passiva ou média para mim, por favor. Está na passiva, o verbo está no aurizo, indicativo passivo. Então está na voz passiva, Adriano, não está na voz ativa. Então esse texto não pode ser usado para se referir a Jesus, tá? Aí as nossas Bíblias que eu estou vendo aqui está traduzindo foi ressuscitado. Algumas dizem ressuscitou, outras foi ressuscitado. Então aí está se referindo à ação do Pai sobre ele. Do jeito que o Memucan colocou, do jeito que o Memucan colocou aqui, dizendo ele não está mais aqui. Já ressuscitou, nessa perspectiva aportuguesada é voz ativa. Quem ressuscitou? Ele ressuscitou. Agora, do jeito que o senhor colocou aí é verdade. Do jeito que o senhor colocou é verdade. Quando diz foi ressuscitado, é voz passiva. Então, em grego, está no aoristo. O aoristo passivo. Mas o texto está ele ressuscitou. Eu sei. É porque as nossas Bíblias, às vezes os tradutores, eles são meio sem vergonha. Eu não preciso de adulterar a Bíblia para provar a Trindade, para provar que Jesus é Deus. Esse texto é uma piada. Por que não traduz direito? Foi ressuscitado. Está no aoristo passivo, então traduz foi ressuscitado. Eu não sei por que tem que manipular as coisas, né? Parece que quer ajudar a provar uma coisa que não precisa. Mas o texto de João 19, Jesus se auto-ressuscitou, né? Não, aí é outra conversa. Ali está nativa, então a gente traduz nativa. E outra coisa, deixa eu perguntar uma coisa. Abre para mim João 2,19 para ver se está nativa. Porque se tiver na voz média, aí fulmina o Adriano. Deixa eu tirar essa dúvida. A gente chega lá, Adriano. João 2, vê lá o verbo ressuscitar, o verbo levantar, se Jesus usou voz ativa, passiva ou voz média. Vê no texto grego lá, por favor. O Eduardo está olhando lá. Voz ativa. Você viu aí, voz ativa, como é que tá, Adriano, aí? O verbo erguer, alguma coisa assim, está na voz ativa. Destruir esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Uhum. Então, se está na voz ativa, para nós, Jesus, enquanto Deus, faz a ação que recai sobre ele enquanto homem. Ai, Adriano, coça as costas aí, Adriano. Bom, primeiro que o texto que o Memucan trouxe, Mateus 28,6, usou errado para dizer que Jesus ali, ele se ressuscitou. Completamente errado. Ali Segundo, tá errado. aqui no texto de João 2,19, Jesus não está se referindo à ressurreição. Tem alguma Bíblia que traduz o verbo não tá não, né? ressurreição, ô Fernando? Tem alguma Bíblia que traduz dessa forma? Calma aí, meu irmão. Meu Deus do céu, cara, não tem condição. Tem alguma Bíblia? É brincar de ver. Tem alguma Bíblia jogar bola de traduz gude? o verbo erguer? Ele tá só um instantinho, Adriano. Mateus 19, explica João pra mim, 19, tá se referindo ao hoje não tá que dizendo? Na concepção do testemunho de Jeová. Me explica aí, Fernando. Tem alguma Bíblia que traduz João 2,19 como ressuscitar? Tá se referindo ao quê? Calma aí, direitinho. Então, posso... Peraí, Adriano. Que tempo é aquele lá que vai levantar em 3 dias, Adriano? Tenha paciência, Adriano. Lê o versículo 21, Adriano. O cara tá de versículo 21. Ele tá de zoeira com a cara de conversando com o Fernando e o pessoal começou a interromper.
Adriano, lê o versículo 21, por favor. Deixa ele perguntar, o professor Gali, deixa ele perguntar. Eu estou esperando a resposta dele aqui, do Fernando, não é de vocês, esperando não. o pessoal ficar quieto, né? Porque, deixa eu falar. Responde aí, professor, por favor. O verbo ergueiro... Sempre a mesma história. Quando ele tá perdendo, quando ele tá tomando a surra, ele começa agora a fazer zoeira, começa a fazer palhaçada, né? Agora ele vai para essa área. Que não, no texto não tá falando disso. Tá falando de quê? De soltar pipa, jogar bola. Calma aí, direito. Deixa o professor Gali falar, então, de que se trata. Deixa o professor Gali falar que ele vai explicar. Então veja bem, ó. Eu sei o que ele está querendo dizer. É que o ensinamento oficial das TJs é que Jesus se levantou no mesmo sentido do que aquela menina, né? Ela levantou, né? Mas em grego, o levantou lá para a menina não é seguido de objeto direto, entendeu? Então, nessas construções, quem está fazendo barulho aí? Pelo amor de Deus. Eduardo, muta seu microfone, por favor, Eduardo. Então, vamos lá. Em grego, quando eu falo assim, né, eu o levantarei, nesse sentido, como tem o objeto direto, eu levantarei quem? Eu. Então, não dá para entender que é levantar no sentido assim, eu estava acordado e eu me levantei. Certo? Por quê? Porque no grego, o levantar-se no sentido de sair andando, assim, levantar, ele não tem o objeto direto. No português aparece, eu levantei a mim, né? Mas é porque no português, esse verbo, ele é reflexivo. Então é o verbo levantar-se. Então eu me levanto, tu te levanta. A partícula C faz parte do verbo. Mas no grego não existe essa partícula C nesse verbo. Então a diferença, eu não posso comparar Jesus se levantar com a menina se levantar, porque no texto que Jesus usa, falando dele mesmo, ele põe um objeto direto na frente. E na menina ali não tem esse objeto direto. Então ali a menina ela estava viva para levantar-se. Aqui no caso, não, é o ser fazendo ação sobre ele mesmo. Só que esse ser, como Jesus é Deus e homem, se entende que ele participa da sua ressurreição. Então a gente chama, o que o Adriano está tentando argumentar, baseado no que a sociedade Torre de Vigia ensina, é uma falácia de falsa comparação, porque você está comparando estruturas gramaticais diferentes. Mas qual é a Bíblia que traduz ali, botando a palavra ressuscitarei? Não, nem é certo falar, porque existe uma palavra própria para isso. Mas o erguei, ele tem o sentido de ressuscitar. É só você ler o versículo seguinte. Ô, Gabi, você não acha que ali Jesus está usando a metáfora? Inclusive ele compara o corpo físico dele com o templo físico. Não, duas cambalhotas, três cambalhotas. Ele usa metáfora, claro, ele está usando uma metáfora de comparação. Mas essa metáfora de comparação não anula a ação que ele toma por aquilo que ele está comparando. Tem certeza? Exatamente. É claro. Engraçado, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6 também falou que o nosso corpo é um templo, igual Jesus. É literal? A metáfora é o templo, Adriano. É literal também? A metáfora é o templo, Adriano. Mas, rapaz, mas olha que loucura, né? Ninguém tá falando, que loucura. Ninguém tá falando que é metafórico, de Jesus. O templo, ninguém tá falando que realmente é o meu corpo. Calma aí, fala um ou outro, calma aí, segura aí. Ninguém tá falando que na fala de Jesus, em João 2,19, ninguém tá dizendo que Jesus tá usando o texto literal ali, não. Ninguém tá falando isso. Exatamente. Ninguém disse isso aqui. Esse é o ponto. Começo. Ninguém tá falando isso. Tu inventou isso aí agora, ninguém tá dizendo isso. Ninguém tá falando que é literal. O que a gente tá dizendo, é que Jesus usou uma comparação. Para falar sobre algo que realmente aconteceria no dia da morte dele. Por exemplo, realmente as pessoas levantaram um templo? Realmente levantaram, havia um templo ali levantado. Realmente o templo poderia ser destruído? Poderia, como também o corpo dele poderia ser destruído. Ah! Então foi essa comparação que ele usou. Opa! Mas ele está dizendo,
derribar este templo, metaforicamente ele está falando, eles entenderam que eles pensaram que ele estava falando sobre o templo de pedra, só que ele não estava falando do templo de pedra. Verdadeiramente ele estava falando do seu corpo, que ele levantaria no dia da sua ressurreição. O versículo 28 então nada disso quer dizer, Jesus não estava querendo dizer que o corpo dele era aquele templo de pedra, não tem nada a ver. Exatamente, Bento. E o versículo 28 Peraí, Adriano, exatamente, Bento. O próprio evangelista diz o seguinte, e ele falava do seu próprio corpo, que o Espírito Santo sabia que teria gente no TikTok como Adriano. Exatamente. Agora sim, Adriano, você tem que fazer jus às suas palavras. Porque quando você subiu na live, você disse o seguinte: eu vim aqui para aprender. Então hoje você aprendeu que Jesus se auto. Eu só estou perguntando. Não, eu só estou perguntando. Inclusive, se fosse aprender com você, eu estava passando vergonha usando Mateus 28:6. Mas a questão aqui, o que acontece com o templo físico, acontece com o corpo físico de Jesus. Aí tem a palavra destruir esse templo. Destruir o corpo de Jesus. Aí tem a palavra, o templo seria levantado. Jesus, o corpo dele também seria levantado. Vocês perceberam a diferença nessa metáfora de Jesus? O corpo foi destruído tanto quanto o templo. E quando o templo é reconstruído, não é com o mesmo material que havia sido destruído. E agora? O corpo de Jesus, mesmo material. O corpo de Jesus também não poderia ter sido levantado com o mesmo material. Isso prova o quê? Quem tá falando que foi o mesmo material? Quem falou isso? Cuidado do Circo de Solé. Então, aonde que alguém ensinou o Adriano a fazer essa cambalhota aí? Rapaz, não vamos entrar nessa do Adriano, não. Foi o mesmo material glorificado. Quando então, Jesus chegou para os discípulos, para varrer qualquer dúvida, ele mostrou, por exemplo, lá para o Tomé. Ele disse, olha aqui as minhas chagas. Não vê que eu sou o mesmo? Será que Jesus estava doido em dizer que era o mesmo? Com chagas, com tudo? Não é exagero quando a gente canta nas igrejas. O homem das mãos furadas está passando por aqui, porque ele vai estar desse jeito, glorificado, com as marcas das chagas para mostrar que ele venceu a morte, cara. Perfeito. Deixa eu falar uma última coisa, porque eu vou precisar tomar um remédio e vou sair. O problema é o seguinte, as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus não podia ter pegado o mesmo corpo, porque elas até perguntam numa sentinela antiga, se você doasse no antigo Israel, se você doasse algo, ofertasse algo e pegasse esse algo de volta, esse sacrifício não valeria. Sim, verdade. Mas por que no caso de Jesus vale? Porque, veja bem, quando no antigo Israel, se eu oferto algo para o sumo sacerdote, eu sou uma pessoa, o sumo sacerdote é outra. Agora, no caso de Jesus, ele é quem oferta, porque ele ofereceu-se a si mesmo, ele é a oferta, ele é o sumo sacerdote e é o próprio Deus que recebe a oferta. Então, Jesus pode. Qual é o texto que diz que Jesus sacrificou a si mesmo para si mesmo, gente? Não. Esse aí não é o reflexivo, não é isso. Ele ofereceu-se a si mesmo, né? Tem sim, dou minha vida para tornar a tomá-la. Tem sim, dou minha vida para tornar a tomá-la. Esse é um sacrifício. É um sacrifício. Então, eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Então, ele pega a vida dele e toma de volta. Mas eu estou perguntando onde é o que tem um texto que diz que Jesus oferece para si mesmo como um cordeiro. Não. Quando ele fala ofereceu a si mesmo, não é esse a si mesmo, não é para outra pessoa. Estou dizendo o seguinte, esse aí é o reflexivo, é oferecer-se. Eu me ofereci a Deus, é nesse sentido. Entendeu? Então, ele por ser Deus, ele também... podemos dizer que ele também recebe esse sacrifício. Mas mesmo que não recebesse, vamos supor que a gente parasse no sumo sacerdote. Então, ele é o que oferta, ele é a própria oferta e ele é o sumo sacerdote. Então, por isso que ele pode pegar a oferta de volta para ele. No nosso caso, não. Se estivéssemos no antigo Israel, a gente ofertaria para o sumo sacerdote e o sumo sacerdote daria conta da nossa oferta. Jesus não. Ele é a oferta e quem oferece e o próprio sumo sacerdote. Mas então, ele não recebe o sacrifício, não tem isso na Bíblia. Não, sim, mas por ele ser Deus, né, ele também acaba
participando dessa história, mas é para o Pai que ele paga, não há dúvida. Então eu vou anotar aqui. O Jesus humano ofereceu um sacrifício para a Trindade. Nova luz trinitária. Não. Ninguém falou nada disso. Jesus claro que foi. Se foi para Deus e Deus é uma Trindade, Jesus se ofereceu para a Trindade. Que então, inclusive isso aí inclui a gente ele. precisa discutir. Eu preciso pensar isso. Eu preciso pensar nas implicações disso. Quando a gente fala uma coisa, a gente precisa pensar nas implicações disso. Tá? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o próprio Jesus resolve essa parada. Ele fala: dou a minha vida para tomá-la de volta. Os dois verbos estão na voz ativa, um no presente e outro no futuro. Então. Mas aí como é que fica a fala dele em João 5,26, que ele fala que ele recebeu vida do Pai? Isso. Então, o atributo de ser a vida, eu sou a vida, ego e mi realetheia, pertence ao lado divino de Jesus. O atributo de receber a vida pertence ao seu lado humano. Então é o que Jesus fala: o Pai concedeu ao Filho ter vida, né? Ou seja, claro, a Bíblia mostra que o Pai enviou o Filho aqui na Terra e por obra do Espírito Santo esse Filho foi gerado aqui. Então o Pai concedeu vida ao Filho. Esse Filho está aqui na Terra, ele está dizendo, de acordo com essa natureza humana, concedeu dar vida ao Filho. Óbvio. Qual o problema? Resumindo, é a mesma vida que o Pai tem. Adriano, resumindo, tinha a mesma vida desde conversa fiada, entenda que Jesus se auto-ressuscitou e pronto. É sim. E também tem a questão, Gali, que Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala não é de si mesmo não, querido, é de outros. Jesus ele é não é a a fonte da ressurreição nossa de si mesmo, vida. é de outros. O Pai é a fonte da nossa vida. É lógico que a nossa vida deriva do Pai, mas não é a mesma vida plena em abundância, porque nós não temos a mesma vida que Deus, não é isso. Não é aqui no texto ele diz assim, assim como o Pai tem vida em si mesmo. Então o Pai tem uma vida independente. Então assim como a comparação, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso. Então a vida que Cristo tem hoje é exatamente a vida que o Pai tem, que é vida imortal, indestrutível, não é passível de morte. Eu pensei que você estava falando de outro texto. Esse texto aí está falando da divindade de Cristo. Mas peraí. Opa, mas está dizendo que ele recebeu a vida, o mesmo tipo de vida que o Pai tem? Se ele recebeu, ele não tinha. Não. Esse aí é o Gerard. Aí Agostinho, Santo Agostinho, ele explica esse texto no século IV. Isso aí é a geração eterna do Filho. Entendeu? Por quê? Divino? Opa! Exatamente. Não é gerado aqui na Terra. Então o Pai deu vida imortal para o Jesus divino. O Pai deu vida, exatamente, ele deu vida imortal ao Jesus divino. Mas quando? Aí na você vai ter que entender, na eternidade, essa ação não tem começo, porque fora do tempo. Errado. Só um minutinho, professor Galho. Vida imortal não é passível de morte. O Adriano também. O Adriano mesmo pode responder essa questão aqui. Adriano, eternidade é temporal ou atemporal? Atemporal. Legal, então lá não tem tempo. Você sabe que o tempo e o espaço... Contagem de tempo. O tempo e o espaço foi criado por um ser atemporal. Não, isso é filosofia. Como filosofia, se a Bíblia fala que Deus criou tudo. Não, tempo e espaço não foi criado. Rapaz, não existia tempo e espaço. A expansão do universo... Existia sim a eternidade. Não é tempo e nem espaço, ignorante. Lá não existe tempo e espaço. Exatamente, é o que eu estou dizendo. Na eternidade não tem. É atemporal e espacial. Eternidade não é tempo. É loucura, então, cara. veja, vamos lá, só um minuto. Se como é que uma coisa além de Deus... O filho eternamente gerado é uma antítese da natureza da própria fala. Quer dizer que ele é eterno. A mesma coisa serve quando a gente lê o capítulo 5 de Miqueias. Como que diz lá? Cujas origens são desde dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. A eternidade não tem dia. Esse negócio de dia da eternidade é só para a gente ter uma ideiazinha muito vaga. Outra coisa, Salmo 2, verso 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Não existe esse hoje. Cara, quando eu soube isso... Mas não lê Santo Agostinho, né? Eu leio, Deus me livre igual. Prefiro ler a Bíblia.
Então tu fica lendo essa porcaria aí da sentinela, tu fica achando que a eternidade tem um dia. Eu não estou tem citando hoje. o corpo governante, Geoffrey Jack. Quem falou aqui foi Adriano, você tem Fernando, que não fui entender eu. que hoje você Minha fonte é aprendeu que somente a Jesus se Bíblia. auto-ressuscitou, cara. Em Mateus 28, Faça 6. jus às suas palavras. Em Mateus 28, 6, mesmo, cara. Não, eu não sei. Bento, eu citei só Mateus 28,6, né? Gaguejo não. Eu citei só Mateus 28,6, eu citei aqui, Bento. Só foi esse versículo que eu citei? Não, você ajudou até lá com o tempo lá. Dois versículos. Ó, presta atenção, após a refutação, o que vai sobrar é só de homem, é só ficar apelidando. Não adianta, já foi refutado, acabou. É verdade. Eu vejo, Adriano, que você é um cara que tem palavra. Você subiu aqui e disse assim: hoje eu quero só aprender. E hoje você Eu tô aprendeu, aprendendo. parabéns, cara. Eu gosto. Aprendi a não usar Mateus 28, 6. Pronto, mas agora você aprendeu que Jesus se auto-ressuscitou. Ótimo. Não, porque não tem nenhum texto bíblico, e eu volto a repetir, não tem nenhum texto bíblico onde Jesus pratica em si mesmo o verbo ressuscitar. Cara, tu foi refutado aqui com dou minha vida para tornar tomá-la. Tá vivendo novamente. Que tu não sabe o que é isso. Então, segundo, Você é uma pessoa desonesta, então, cara. segundo a tua opinião, para tornar tomá-la, quem é que toma? Faz a pergunta pro verbo aí. Eu quero até ouvir. Faz a pergunta Tá pro errado. verbo. Qual que é a palavra grega que aparece lá para retomar lá, Jeremias? Não, eu ainda não olhei. Se eu for olhar na Então Bíblia... não fale besteira. Quando você analisar, você vem argumentar aqui. Mas por enquanto é E só... se eu analisar... Qual é a palavra lá, Adriano? Qual é a palavra? Vamos ver qual que é a palavra? Não, qual é a palavra? Tu já ouviu? Já, sim. Vou só relembrar aqui. E vou, inclusive, mostrar... Ah, tu vai procurar. Olha como o cara é leviano, cara. ô Adriano, segundo a tua opinião particular, os versículos os quais falam que Jesus diz que ele mesmo levantaria, que fala que ele deu vida e tem poder para voltar a tomar, Jesus fez o que? Ele mentiu? Qual é a interpretação ali do texto? Não, a interpretação, na verdade, é o seguinte. Vou explicar para vocês aqui o que realmente é o assunto. João 2. Ali Jesus está comparando a si mesmo com um templo físico. O que se fazia no templo físico? Era o local ou meio pelo qual as pessoas podiam se achegar a Jeová. Fechado? Fechado. Aquela forma de adoração que era no templo acabaria, ou seja, destruiriam aquele templo, aquela forma de adorar a Jeová. Mentira! O meio, mentira, calma aí, Maria do Bairro. Pura inferência. Aí Agora, o meio pelo qual... Vocês vão derrubar. Bravo, Em 3 dias eu levantarei. Tá vendo aí, Diz, Beto? eles Não dá, falavam do deixa corpo ele- dele. Então ele estava falando que esses seriam os seus algozes. Queriam destruir, matar Jesus. Não vem Aí, não, o que bicho. O acontece? Evangelho explica. Existia uma forma de adoração, que era uma adoração local. Era preciso ir ao templo de Jerusalém para adorar o Deus Pai. Isso ia ser destruído. Isso não ia mais servir. Por isso que a cortina do templo se rasgou. Agora não precisava mais de um templo físico para se adorar. Aí é quando Jesus E diz por que assim... João disse que ele falava Calma no aí, corpo Maria do dele? Bairro. Aí quando diz assim... Deixa ele concluir. Jesus agora ia reerguer uma outra forma, um outro meio, uma outra base para se achegar a Jeová. Qual seria esse outro levantamento de forma diferente de adorar a Jeová? Por meio, tendo como base, a ressurreição de Jesus Cristo. E detalhe, Paulo falou, se Jesus não foi ressuscitado, é vã a nossa fé. O cristianismo se baseia na ressurreição. Não diz assim não. Não diz assim não. Diz assim, e se Jesus não ressuscitou? Não foi ressuscitado não. Se Jesus não ressuscitou. Agora veja, você está negando um texto que é explicativo. Ele falava do seu próprio corpo. Não, e você está dizendo aqui para todo mundo que o apóstolo João estava mentindo. Aí você estava lá. Não existe nenhum texto onde a palavra ressuscitar Eu nem debato mais. Você foi refutado e agora fica no negacionismo. Eu vou almoçar uma macarronada. Já tá fazendo cachorrada com a Bíblia já, Adriano. Jeremias, vai lá. Não, você mesmo respondeu. Mas o problema... Calma aí, deixa eu só Adriano. concluir aqui, só concluir. Não existe um texto que diga que Jesus se ressuscitou. Vocês fazem inferência no texto, mas dizer que está escrito então não Jesus tem. mentiu. Jesus mentiu, ótimo, beleza. Só que assim, ó.
Só que assim, ó, em momento nenhum no teu discurso que tu trouxe aí, tu explicou a fala de Jesus lá, tu não explicou isso aí. Porque assim, ó, quando Jesus fala sobre a questão do templo lá, aí até onde você explicou metaforicamente, tá certo. Jesus estava falando do templo seria destruído, seria erguido um novo templo e tal, beleza, tá certo. Só que o problema é que Jesus disse que ele ameaçou aquelas pessoas aí, ele disse assim, ó, ameaçou entre aspas, né? Ele disse, vão lá, destruir esse templo, pode destruir, que em 3 dias eu vou erguer. Então eles achavam que ele estava falando do templo, aí eles vão dizer assim, ó, mas foi em 46 anos que esse templo foi levantado, tu vai levantar em 3 dias. Eles estavam imaginando que ele estava falando do templo físico. Aí o próprio texto de João, ele explica claramente, diz assim, ó, mas ele falava do templo do seu corpo. Então, quando Jesus estava falando ali, é claro que o texto, João explica direitinho o texto, e João diz o seguinte, ó, quando Jesus está falando que vai ressuscitar, que vai levantar o templo, ele está falando que ele vai levantar o templo do corpo dele. É isso que João está explicando. Então você não entrou nesse assunto, quero saber o que foi que Jesus fez, se ele mentiu. Templo do seu corpo. Templo do seu corpo. É algo que pertence ao corpo de Jesus, não é? É porque o corpo de Jesus era o templo do Espírito Santo. Que não, aqui está dizendo que é o... Calma. Ele foi refutado. O que ele vai fazer agora é negacionismo, cara. Bento, se vocês continuarem debatendo com eles, mano, vocês são tolo, mano. É tolo. Mas é assim, ó. Calma, deixa eu explicar pra ele aqui, ó. Ela já perdeu, no Antigo Testamento, a Bíblia fala assim, ó. Sacrifício não quiser, mas um templo para si ele ergueu. Ele estava falando do templo de Jesus Cristo lá. Quando ele chega em Malaquias, ele fala assim, ó. Eis que de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Ele estava falando de quem? Ele estava falando de Jesus Cristo. O templo de Deus é Jesus Cristo. Boa, Ben. Ah, Jesus, então deixa, vai. Eu nem sabia que Deus tinha um templo, porque um templo é um local de adoração. Não sabia que Deus adorava a si mesmo, não. Todos adoravam a Deus através de Jesus. Aí é burrice, Adriano. Aí é burrice. O Bento acabou de te mostrar, te interpretar o texto corretamente. Tu tá dizendo, não, mas esse templo aí é mostrou na interpretação dele. Se recolha, se significância. Você subiu para Jesus se auto-ressuscitando. Você aprendeu que Jesus se auto-ressuscitou. O que você está fazendo é negacionismo. Só está faltando o texto. Jesus se auto-ressuscitou. Você que não está querendo levar a sério as falas de Jesus. Você está dizendo assim, ó. Não, Jesus não usou ressuscitação. Em João 2,19. Jesus está mentindo, é isso que você está dizendo aqui, cara. Ô Nemucan, a interpretação de vocês é de vocês. Eu quero saber qual é o texto que alguém fala que Jesus ressuscitou. Meu querido. O texto é auto-explicativo. Você que está forçando o texto para fazer o negacionismo. Vamos lá, cadê algum dos discípulos dizendo que Jesus se ressuscitou? Você foi refutado. Esse cara é bom. Errou o texto, inclusive. Professor Jeremias, veio aqui e refutou você. Você tá apanhando de Não, eu não vou debater não, tá louco? Não, eu não vou estar debatendo com isso não. Ô Bento, qual é o... Me cita aí um cristão. Me cita um cristão que concorda com vocês aí. Me cita o quê? Me cita, me diz um cristão na Bíblia. Adriano, um abraço, Natanael, T-Games. Valeu, meu muca. Qual é o... Valeu aí, Adriano. Show de bola, você aprendeu, viu? Vai lá, meu muca.